15 de outubro de 1987. O sol começava a se levantar por trás das montanhas quando Thomas Brennan estacionou sua caminhonete verde do Serviço de Parques Nacionais na trilha norte do Lamar Valley. Aos 34 anos, Thomas era considerado um dos guardas mais experientes da região, conhecido por sua meticulosidade e por um conhecimento quase enciclopédico sobre cada centímetro daquele território selvagem. Naquela manhã de quinta-feira, ele deveria realizar uma patrulha de rotina que havia feito dezenas de vezes. Verificar as condições das trilhas secundárias após uma sequência de dias chuvosos, documentar qualquer atividade incomum de fauna e garantir que nenhum visitante havia se aventurado além das áreas permitidas. Sarah Mitchell, sua supervisora na época, lembra que Thomas parecia particularmente animado naquela manhã. Ele havia mencionado no dia anterior que queria fotografar os primeiros sinais do outono nas áreas mais remotas do vale, onde os álamos começavam a dourar em contraste dramático com os pinheiros perenes. Thomas carregava seu equipamento padrão: rádio portátil, kit de primeiros socorros, mapa topográfico, binóculos, câmera Nikon, 2 garrafas de água e barras energéticas suficientes para o dia inteiro. Sua última comunicação por rádio aconteceu às 9h47, quando confirmou sua posição no marco quilométrico 12 da trilha Cache Creek. Sua voz soava tranquila, rotineira. Ele relatou ter avistado um pequeno grupo de bisões a cerca de 400 metros de distância e mencionou que seguiria para a área de Specimen Ridge, onde precisava verificar relatos de uma árvore caída bloqueando parcialmente uma das rotas secundárias. Sarah respondeu com um breve "recebido" e solicitou que ele fizesse check-in novamente ao meio-dia. Aquele seria o último contato que alguém teria com Thomas Brennan, que deveria ter sido apenas mais um dia de trabalho, e estava prestes a se transformar em um dos casos mais desconcertantes na história do Parque Nacional de Yellowstone, um mistério que permaneceria sem solução mesmo décadas depois, desafiando investigadores, gerando teorias selvagens e deixando uma família devastada em busca de respostas que nunca chegariam. Quando o meio-dia chegou sem qualquer comunicação de Thomas, Sarah inicialmente não se alarmou. Áreas de sombra de rádio eram comuns em determinadas regiões do parque, especialmente nos vales mais profundos e atrás de formações rochosas específicas. Ela tentou contato às 12h15 e novamente às 12h30. Às 13h, depois de 6 tentativas frustradas, um desconforto começou a se instalar. Sarah conhecia Thomas há 4 anos e sabia que ele jamais ignoraria protocolos de segurança, especialmente os check-ins obrigatórios. Às 13h45, ela acionou Robert Hayes, outro guarda florestal que estava trabalhando na região oeste do parque, e solicitou que ele se dirigisse à última posição conhecida de Thomas. Robert levou aproximadamente 50 minutos para chegar ao marco quilométrico 12. Ao chegar, encontrou a área completamente tranquila. Nenhum sinal de perturbação, nenhum indício de problema. Ele seguiu na direção de Specimen Ridge, seguindo a rota que Thomas provavelmente teria tomado, gritando seu nome a cada poucas centenas de metros. O eco de sua voz retornava das paredes rochosas, mas nenhuma resposta humana vinha. Às 15h20, Robert localizou algo que fez seu estômago apertar. A mochila de Thomas, cuidadosamente apoiada contra um tronco de árvore caído, como se tivesse sido deliberadamente colocada ali. A mochila estava completamente intacta, com todos os pertences organizados exatamente como seria esperado de alguém tão metódico quanto Thomas. O rádio estava lá, funcionando perfeitamente quando Robert o testou. A água, os lanches, o kit médico, tudo presente. O que deixou Robert genuinamente perturbado foi a câmera. Thomas nunca a deixaria para trás, especialmente considerando que havia mencionado especificamente seu interesse em fotografar a paisagem outonal. Mas ali estava ela, dentro da mochila, com o filme ainda dentro. Robert imediatamente radiou de volta para Sarah, e o protocolo de emergência foi ativado. Em menos de 2 horas, uma equipe de busca preliminar estava sendo mobilizada. O supervisor regional, James Corrigan, tomou a decisão de iniciar operações de busca completas, antes mesmo do anoitecer. Durante as primeiras 72 horas, mais de 60 pessoas vasculharam sistematicamente uma área de aproximadamente 30 quilômetros quadrados ao redor do local onde a mochila foi encontrada.
A equipe incluía guardas florestais, voluntários experientes em busca e resgate, agentes do FBI especializados em pessoas desaparecidas e até mesmo rastreadores nativos americanos da tribo Crow, conhecidos por suas habilidades excepcionais de leitura de terreno. Cães farejadores foram trazidos de 3 estados diferentes. Os animais conseguiram captar o cheiro de Thomas e seguir um rastro por aproximadamente 800 metros a partir da mochila. Mas então algo extraordinário aconteceu. Todos os 3 cães, em momentos diferentes e sem qualquer comunicação entre seus tratadores, simplesmente pararam em um ponto específico próximo a uma clareira cercada por rochas vulcânicas antigas. Os cães não demonstravam agitação ou medo, apenas paravam, sentavam e se recusavam a avançar, como se o rastro literalmente terminasse naquele ponto. Kevin Thornton, um dos tratadores com 20 anos de experiência, descreveu o comportamento como algo que nunca havia testemunhado. Helicópteros equipados com câmeras térmicas voaram em padrões de grade sobre toda a região, mas nenhuma assinatura de calor humana foi detectada além dos próprios membros da equipe de busca. O FBI analisou meticulosamente a mochila em busca de sinais de luta, sangue ou qualquer evidência forense relevante. Absolutamente nada. Não havia marcas incomuns. Não havia sinais de que tivesse sido abandonada às pressas. Investigadores entrevistaram cada visitante que havia registrado entrada no parque nos 3 dias anteriores ao desaparecimento. Verificaram históricos financeiros de Thomas em busca de qualquer motivação para desaparecimento voluntário. Conversaram com sua família, amigos, colegas. Thomas estava feliz em seu trabalho. Tinha um relacionamento estável com sua namorada Jennifer. Não apresentava problemas financeiros ou de saúde mental. Simplesmente não havia razão alguma para ele querer desaparecer. Margaret Brennan, sua mãe, viajou de Montana e permaneceu acampada na entrada do parque por semanas, recusando-se a deixar o local enquanto houvesse qualquer esperança. Ela concedeu entrevistas emocionadas para jornais locais e nacionais, implorando por informações. A busca oficial foi mantida ativa por 17 dias, antes de ser reduzida a operações de acompanhamento periódicas. Os anos que seguiram trouxeram mais perguntas do que respostas. Em 1989, um caminhante encontrou um fragmento de tecido verde cerca de 8 quilômetros a nordeste da área de busca original. Tecido que poderia corresponder ao uniforme dos guardas florestais, mas testes nunca confirmaram definitivamente que pertenceu a Thomas. Em 1993, outro guarda relatou ter ouvido alguém gritando por ajuda em uma área remota próxima a Pelican Valley, mas buscas extensivas não revelaram nada. Teorias proliferaram ao longo das décadas. Alguns sugeriram ataque de urso, embora nenhum sinal de violência animal tenha sido encontrado, e a região não fosse particularmente conhecida por agressividade de ursos naquela época do ano. Outros especularam sobre quedas em fissuras geotérmicas ocultas, mas geólogos mapearam cuidadosamente a área e não encontraram aberturas suficientemente grandes ou perigosas. Teorias mais sombrias envolviam possível crime. Talvez alguém que Thomas teria encontrado realizando atividades ilegais no parque, mas nenhuma evidência jamais surgiu para sustentar isso. Douglas Chen, um investigador particular contratado pela família em 1995, passou 8 meses revisando cada detalhe do caso e concluiu que o desaparecimento apresentava características que ele descreveu como profundamente anômalas, similar a outros casos inexplicáveis em parques nacionais que documentou. Jennifer nunca se casou, mantendo por anos uma pequena fotografia de Thomas em sua carteira. Margaret faleceu em 2004, levando consigo a dor de nunca saber o que aconteceu com seu filho. O Serviço de Parques Nacionais declarou Thomas Brennan legalmente morto em 1994, mas seu caso permanece oficialmente sem solução. Hoje, uma pequena placa discreta marca a trilha onde sua mochila foi encontrada, um memorial silencioso para um homem que conhecia aquelas montanhas como poucos, mas que ainda assim desapareceu sem deixar praticamente nenhum rastro. Guardas florestais mais jovens às vezes perguntam sobre a história, e os veteranos contam com uma mistura de reverência e inquietação sobre o colega que saiu para uma patrulha de rotina numa manhã de outono e simplesmente nunca mais voltou.